Durante a audiência pública da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, que discutiu o ativismo judicial e a separação de poderes, o jurista Ivan Sartori, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, discorreu sobre as possibilidades que se apresentam na atual situação de completa omissão do Senado Federal em relação aos excessos de ministros das Cortes Superiores. O jurista apontou: "O que eu vejo é que, em primeiro lugar, o Senado tem se omitido. O Senado seria, efetivamente, o órgão, o poder que realmente poderia fazer alguma coisa nessa situação para restabelecer o equilíbrio entre os poderes." Sartori explicou que os pedidos de impeachment ficam represados nas gavetas do presidente do Senado e apontou que, nesse contexto, a possibilidade de o Senado editar um decreto legislativo é, na prática, nula. Ele explicou: "Então, eu vejo a solução no artigo 142 da Constituição Federal, que é bastante claro. Às Forças Armadas compete efetivamente manter a lei e a ordem e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Então, o poder coacto, que no caso são os poderes executivo e legislativo, poderia efetivamente, por qualquer de seus integrantes, aqui no caso o Congresso e o Presidente da República, recorrer, mediante representação, às Forças Armadas para que esse equilíbrio se restabeleça. Não é fechar o Supremo, não é desestabilizar os princípios democráticos, não é efetivamente qualquer tipo de golpe qualquer coisa desse tipo. É simplesmente pontual. Como, aliás, venho defendendo, juntamente com o nosso querido professor Ives, é pontual apenas para que esse equilíbrio se restabeleça." O jurista prosseguiu: "É lógico que nós não temos uma normatização efetiva com relação a esse dispositivo da Constituição, que não pode ser considerado letra morta, como muitos aí estão apregoando, mas nós poderíamos efetivamente criar uma comissão em caráter urgente, por meio de representantes da sociedade, para que esse procedimento, protagonizado pelas Forças Armadas, viesse a ter lugar, da forma como deva ser e de forma efetiva." O desembargador mencionou ainda o chamado inquérito do fim do mundo, apontando que o inquérito é inconstitucional. Ele disse: "Aquilo é realmente ditatorial. É um processo que corre à margem da Constituição efetivamente." O jurista pediu: "Agora, o apelo que nós fazemos a esses ministros realmente é que voltem a ser ministros do Supremo Tribunal Federal, que não prossigam nessa senda antidemocrática e que realmente possam efetivamente cumprir o seu papel. Eles não foram eleitos pelo povo e não representam o povo. A política e a representação do povo são papéis do Congresso Nacional e do Executivo, presidente, governador, prefeito, não de ministros do Supremo Tribunal Federal. E que muito menos eles sigam nessa senda de criar, cada um deles, um dispositivo constitucional de acordo com o seu entendimento. Nós temos uma Constituição, temos aqui o sistema civil law. Temos que observar a Constituição. Por mais que nós aprovemos um ativismo judicial moderado, de acordo com a doutrina, ele não pode efetivamente contrariar a lei e a Constituição, porque o juiz está preso ao direito posto. Essa é a grande realidade e isso tem que ser pensado." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam,
quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de um ano, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito feliz de estar aqui. Eu sou um cidadão brasileiro de coração mesmo, não é só porque assim me foi atribuído pela Constituição, mas é o coração da pátria, os valores da família, da pátria. E eu estou sempre à disposição desta casa. Quando precisar dos meus préstimos, me convoque e eu vou efetivamente cumprir a determinação. Cumprimentar o senador Lazier Martins, agradecer pelas perguntas que me foram dirigidas, o senador Stevenson Valentim também, cumprimentar o nosso querido senador sempre admirado e respeitado, há muito acompanhamos toda a carreira política do nosso querido Espiridião Amin, né? Um homem realmente positivo e que fez muito para o povo brasileiro, por essa casa, assim como Vossa Excelência, senador Girão. O que eu vejo é que, em primeiro lugar, o Senado tem se omitido. O Senado seria efetivamente o órgão, o poder que realmente poderia fazer alguma coisa nessa situação para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. A gente tem os impeachments ali que estão represados e que o Supremo já decidiu que não há nenhum prazo para que a presidência do Senado inclua esses expedientes em pauta, aqui MS 38034, MS 38133, MS 38208. E a solução, então, seria, efetivamente, mais essa do decreto legislativo, porque é competência exclusiva do Senado. Se ela é invadida, realmente o Senado pode recobrar esse seu poder constitucional mediante o decreto legislativo. Mas nós estamos vendo que o Senado não está agindo. Então não há como partir para esse caminho, senador Lazier Martins, que eu cumprimento também pela trajetória e um defensor da democracia. Então, eu vejo a solução no artigo 142 da Constituição Federal, que é bastante claro que as Forças Armadas, a elas compete efetivamente a lei, manter a lei e a ordem e restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Então, o poder coacto, que no caso são os poderes executivo e legislativo, poderiam efetivamente, por qualquer de seus integrantes, não é? Aqui no caso o Congresso e o Presidente da República, recorrer, mediante representação, às Forças Armadas para que esse equilíbrio se restabeleça. Não é fechar o Supremo, não é desestabilizar os princípios democráticos,
não é efetivamente qualquer tipo de golpe ou AI-5, qualquer coisa desse tipo. É simplesmente pontual, como aliás venho defendendo juntamente com o nosso querido professor Ives, é pontual apenas para que esse equilíbrio se restabeleça. Lógico que nós não temos uma normatização efetiva com relação a esse dispositivo da Constituição, que não pode ser considerado letra morta, como muitos aí estão apregoando. Mas nós poderíamos efetivamente criar uma comissão urgente, em caráter de urgente, por meio de representantes da sociedade, para que esse procedimento protagonizado pelas Forças Armadas viesse a ter lugar, não é, da forma como deva ser e de forma efetiva. Mas acontece que o presidente da República, comandante-em-chefe das Forças Armadas, se ele é o poder coacto que representa, ele aí nesse momento não o seria, não é? E aí o Exército, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, passariam então a proceder de acordo com o 142, com autonomia, para cumprir o seu papel constitucional. É isso que eu penso, com todo o respeito, não é nenhuma golpe militar, não é AI-5, nada disso. É uma intervenção pontual. Se falha o Senado no tocante aos procedimentos de impeachment, se falha o Senado com relação ao decreto legislativo mencionado pelo professor Ives, então a solução que apregou é essa, até secundada pelo mesmo professor. Com relação aos inquéritos 4828, 4871, 4781, perdão, 4781, eu tenho a dizer que não tem nenhuma forma nem figura de um processo efetivo penal, de um processo apuratório, inquisitório penal. Aquilo é realmente ditatorial, é um processo que corre à margem da Constituição, efetivamente, e correndo à margem da Constituição, que inclusive nós já mencionamos, não foi arquivado por conta de um entendimento que contraria frontalmente toda a jurisprudência do Supremo, que pedindo à Procuradoria-Geral da República, como pediu o arquivamento de inquérito, ele deve ser arquivado, já que nós não temos uma instância ministerial superior, do Ministério Público Superior, para aplicar o artigo 28. Então a jurisprudência era toda nesse sentido. Esse processo prossegue em que confundem-se ali vítima, acusador, julgador, não é? E além de tudo, muitos que estão ali envolvidos no inquérito não estão efetivamente incluídos na competência do Supremo por prerrogativa de foro. Então é um inquérito que corre mesmo à margem da Constituição e ele não tem tempo para acabar, ele não tem objeto definido, e eu costumo comparar esse inquérito àquele personagem do filme Bolha Assassina, que a bolha vai crescendo e vai absorvendo as pessoas sem parar. Só que aí a bolha ela é seletiva e corre mais para a direita. Então é isso que eu penso desse inquérito, esse malfadado inquérito. Inclusive já foi dito aqui presente para a doutora, e eu estou sabendo e todos nós sabemos que vem sido negada a vista aos advogados para examinar esse inquérito contra a súmula 14 do vinculante do Supremo Tribunal Federal. Foi a doutora Bárbara que mencionou aqui com toda razão. Então a solução que eu colocaria seria essa. Agora, o apelo que nós fazemos a esses ministros realmente é que voltem a ser ministros do Supremo Tribunal Federal, que não prossigam nessa senda antidemocrática e que realmente possam efetivamente cumprir o seu papel. Eles não foram eleitos pelo povo e não representam o povo. A política e a representação do povo é papel do Congresso Nacional, é papel do Executivo, presidente, governador, prefeito, não de ministros do Supremo Tribunal Federal. E muito menos que sigam nessa senda de criar cada um deles um dispositivo constitucional de acordo com o seu entendimento. Nós temos uma Constituição, temos aqui o sistema civil law, temos que observar a Constituição. Por mais que nós aprovemos um ativismo judicial moderado de acordo com a doutrina, ele não pode efetivamente contrariar a lei e a Constituição, porque o juiz está preso ao direito posto.
Essa é a grande realidade e isso tem que ser pensado. Aliás, senadores e presentes, eu vejo também um instituto, um instrumento completamente antidemocrático que foi criado pela emenda 4504 da reforma do Judiciário, que é a súmula vinculante. A súmula vinculante já é antidemocrática, porque a súmula vinculante confere aos ministros o poder de dizer o que a Constituição diz, de modo que se a Constituição diz que tal assunto deve ser levado para o Congresso e o Supremo entender que esse assunto, pela súmula vinculante, a Constituição diz que não é assim, vai prevalecer a súmula vinculante. Quer dizer, a súmula vinculante está acima da Assembleia Constituinte. Então, é um mecanismo que deveria ser cassado imediatamente, começa por aí. E agora, nós estamos vendo que nem na súmula vinculante estão utilizando os ministros que costumam seguir essa trilha à margem da Constituição, porque eles são a Constituição, eles representam tudo que anseia o povo brasileiro segundo o que pensam, segundo o que entendem. Mas não é assim. Eles têm que cair na realidade e entender que nós temos aqui uma democracia e nós temos aqui a separação dos poderes, o sistema de controle de pesos e contrapesos, o check balance. Isso tem que ser respeitado e tem que ser aplaudido. Lamento muito esse momento que nós estamos vivendo, triste momento, e eu não imaginava, como disse, do alto dos meus 38 anos de magistratura, dos meus 65 anos, presenciar um momento tão triste, tão lamentável. Obrigado.